Boa tarde. Vamos seguir aqui nosso curso, Teoria dos Sistemas aplicada à América Latina. Hoje temos a alegria e a honra de ter conosco o professor Roberto Dutra, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, Brasil. O professor Roberto Dutra, ele é doutor em Sociologia pela Humboldt Universität de Berlim. Ele é investigador becário, né, de produtividade pelo CNPq e também jovem cientista da FAPERJ, da Fundação do Rio de Janeiro. Ele está com os projetos de investigação específicos agora, teoria social sistêmica e desigualdade social, e também o professor Roberto é membro da Associação Brasileira de Sociologia. Professor Roberto, muitíssimo obrigado por atender e estar aqui nos ajudando a fazer esse curso. A sala é sua, desenvolva aí seu curso, o seu dia como você gosta. Fique à vontade. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande participar hoje aqui desse curso, um curso que representa muito bem, né, a articulação que tem sido feita na América Latina em torno do estudo e da aplicação, do desenvolvimento da teoria dos sistemas. Fico muito feliz e parabenizar realmente o Arthur por isso, por esse esforço, e agradecer, né, pelo convite. Bem, hoje o título da minha aula, da minha apresentação é Diferenciação Funcional e Políticas Públicas no Brasil. Eu vou procurar aqui refletir um pouco sobre a relação entre políticas públicas e o papel do Estado, né, o que envolve também o papel da administração pública como um todo, né, e dialogando com algumas interpretações e aplicações da teoria dos sistemas, especialmente da teoria da sociedade mundial e da diferenciação funcional no nosso continente, né, tendo como foco o Brasil, mas também, né, postulando afirmações que possam ser aplicáveis ao conjunto da América Latina, né, e dialogando com autores como o Aldo, o Marcelo, né. Eu vou seguir, então, na minha apresentação. Essa apresentação ela é resultado, os argumentos que estão aqui, é resultado das pesquisas que eu tenho feito nos últimos 4 anos, e esse ano eu vou publicar um livro resumindo essas pesquisas. Já estou aqui adiantando uma propaganda dele, vai sair pelo Ateliê de Humanidades, em português, mas eu acredito que isso não seja um grande empecilho para a nossa comunidade latino-americana. Bem, vamos lá. Diferenciação funcional e políticas públicas no Brasil. Eu vou dividir o meu argumento em algumas partes. Eu quero, primeiro, fazer uma defesa da tese do primário da diferenciação funcional de Luhmann, né, discutir algumas críticas que têm sido feitas a essa tese de Luhmann, como a de Marcelo Neves, e associar a tese do primado da diferenciação funcional à ideia de que as estruturas de desigualdades sociais de diferentes categorias, como classe, raça, gênero e colonialidade, centro-periferia, se tornam contingentes. Segundo, né, a partir disso, realizar uma crítica àquilo que eu chamo de unitarismo estrutural, né, a tendência dominante na sociologia, especialmente na sociologia da desigualdade, mas não só, de postular o posicionamento dos indivíduos e das coletividades dentro de uma única estrutura social, normalmente associada e delimitada com o Estado-nação. Né? Segundo, aplicar essa crítica, né, a essa leitura crítica que eu faço da teoria dos sistemas, né, ao tema da colonialidade e a América Latina. Um diálogo crítico aqui, especialmente com as teorias decoloniais de Walter Mignolo e Aníbal Quijano. Né? E depois
discutir, então, o caso brasileiro de modo muito breve, fazendo alguns apontamentos sobre o papel do Estado no processo de diferenciação funcional e como isso pode ajudar a entender o caso do Brasil. O primado de diferenciação funcional é a contingência das desigualdades sociais. Bem, para quem está, né, como acredito que todos aqui, já familiarizado com a teoria da sociedade de Niklas Luhmann, né, sabe que o primado da diferenciação funcional é a principal tese dele sobre para caracterizar a sociedade global. Né? A ideia é que a sociedade global ela é o resultado da transição a uma forma de diferenciação baseada em sistemas de função que se globalizam pelo globo. Que se globalizam pelo globo é desnecessário. Que se globalizam. Né? Economia, política, ciência, direito, esportes, medicina, meios de comunicação de massa, esfera íntima e outros possíveis candidatos ao estatuto de sistema funcional constituiriam as formas mais generalizadas e, portanto, globalizadas de comunicação. Daí a afirmação de que existe um primado da diferenciação funcional sobre outras formas de diferenciação, especialmente sobre a forma estratificada de diferenciação, que seria característica fundamental e definidora tanto das sociedades feudais europeias, né, pré-modernas, quanto das sociedades coloniais, latino-americanas e outras. Né? Portanto, meu ponto de partida é a constatação de que existe, na verdade, muita confusão a respeito do que Luhmann realmente quis dizer e do que é possível, mais do que o que Luhmann quis dizer, mas do que é possível dizer e afirmar sobre com a tese do primado da diferenciação funcional e qual seria, sobretudo, né, o caminho necessário para refutar essa tese, para afirmar, por exemplo, como faz Marcelo Neves, que o primado da diferenciação funcional não é vigente na América Latina, mas apenas na Europa e nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, para superar essa confusão, eu proponho, né, uma síntese e uma espécie de não uma redefinição, mas uma forma de, eu diria, de reescrever e de simplificar e de, a meu ver, ir ao ponto do que realmente parece, a meu ver, ser o núcleo da tese de Luhmann sobre o primado da diferenciação funcional. Para isso, é sempre válido e instrutivo comparar o primado da diferenciação funcional com o primado da estratificação, vigente em sociedades, como eu disse, feudais ou coloniais. No primado da estratificação, a ordem social ela é pensada e observada, auto-observada, como inseparável da ordem cósmica mais ampla. Né? A diferenciação estratificada entre coletividades, nobre e povo, clero e povo, né? A estratificação entre essas coletividades, que é sempre uma estratificação entre famílias, isso é importante lembrar, e não entre indivíduos, né? É uma estratificação que é pensada como correlata e decorrente de uma hierarquia cósmica totalizadora. A ordem social não é percebida como ordem social, ela é percebida como parte da ordem natural. Né? Daí ser a hierarquia entre estamentos uma garantia dessa ordem ancorada na própria cosmologia. Na sociedade primariamente estratificada, a hierarquia entre coletividades, entre estamentos, famílias, ou castas, a depender da sociedade de que se está falando, elas são tratadas como fenômenos necessários para aquele tipo de ordem social. Eu aqui recorro, na minha interpretação, como, por exemplo, dialogo muito com o Jorge Galindo, nosso colega lá do México, explorando a dicotomia entre contingência e necessidade do Luhmann. Né? Toda ordem social possui elementos que essa ordem percebe como necessários, e toda ordem social também possui elementos que ela percebe como contingentes. Na sociedade primariamente estratificada,
a existência de uma hierarquia explícita, unívoca e fixa entre coletividades era percebida como um dado social necessário. Na sociedade primária, na passagem para a diferenciação funcional, né, a ordem social ela se descola da conservação de estruturas sociais hierárquicas e específicas. O sentido social percebido como necessário desloca-se da dimensão social que hierarquiza coletividades para a dimensão material da própria diferenciação funcional. A ordem estratificada é uma ordem que corresponde a um primado da dimensão social, enquanto a ordem do funcionamento diferenciado é uma ordem que corresponde a um primado da dimensão material. Na sociedade de funcionamento diferenciada, portanto, né, códigos binários e funções sociais são categorias, são referências que são percebidas como necessárias para os seus respectivos sistemas. Para o direito, por exemplo, né, a distinção entre licitude e ilicitude não pode ser relativizada. O que pode ser relativizado é a aplicação de um ou outro, né, polo da diferença, mas o código da diferença em si é tomado como necessário. Né? Na minha leitura de Luhmann, eu reúno passagens, citações, onde Luhmann deixa isso muito claro. Nos meus textos, eu trago isso, não posso trazer aqui. Portanto, se na sociedade de funcionamento diferenciada é a diferenciação funcional que se torna necessária, as estruturas de desigualdade dos mais diferentes tipos, classe, gênero, raça, etnia e colonialidade, centro-periferia, se tornam contingentes, ou seja, se tornam possíveis de outro modo. A sociedade de funcionamento diferenciada consegue imaginar, né, a possibilidade de ordem social, mesmo com a alteração de estruturas de desigualdade. Vejam, isso não quer dizer que as estruturas de desigualdade sejam, obviamente, eliminadas, ou que haja uma tendência para isso. Não é, evidentemente, esse o caso. Né? O que eu estou querendo falar aqui não é da eliminação das desigualdades, mas da contingência, ou seja, a condição que as estruturas de desigualdade assumem para um determinado tipo de ordem social. E é isso, a meu ver, que Luhmann quer dizer, esse tipo de argumento que Luhmann quer dizer quando ele fala de forma primária de diferenciação. Em toda a sociedade, a forma primária de diferenciação sistêmica é um fato social necessário para aquele tipo de sociedade. Obviamente que para a sociologia não existe nada necessário. A sociologia de Luhmann é a sociologia da contingência. Mas essa sociologia da contingência ela não pode projetar a sua forma de observação nos objetos, que se auto-observa com suas próprias distinções. Então, embora da perspectiva sociológica, uma sociedade estamental fosse composta por estruturas contingentes, porque, afinal de contas, foram sociedades que morreram, colapsaram, né, na terminologia sistêmica, da perspectiva daquelas sociedades históricas, as estruturas de desigualdade não eram percebidas como contingentes, assim como necessárias. Na nossa sociedade, o caráter contingente das estruturas de desigualdade é que se afirma. Isso se mostra para Luhmann na mudança semântica, por exemplo, do conceito de estamento, da categoria histórica de estamento para a categoria história de classe. Enquanto o conceito de estamento designava um tipo de estrutura que era vista como garantia de ordem, como solução para o funcionamento da vida social, o conceito de classe, seja na sociologia, seja no uso cotidiano histórico, ele não designa uma estrutura vista como garantia de ordem, como solução. O conceito de classe designa o caráter arbitrário da estratificação social. Aponta a desigualdade não como solução para problemas sociais, mas como um problema social em si. Então, em resumo, o primado da diferenciação funcional é o responsável pelo fato de que as desigualdades sociais tenham se tornado contingentes, e isso quer dizer que elas tenham se tornado um problema social. Enquanto em sociedades estratificadas, as desigualdades eram percebidas não como um problema, mas como solução. Né? Então, na dimensão material, né, nós precisamos explorar, para entender a sociedade de funcionamento diferenciada, a distinção que Luhmann realiza entre as dimensões do sentido. Porque só assim nós compreendemos que a sociedade moderna não é um coletivo de pessoas, ou sequer um conjunto de coletivos.
Por isso que a sociedade moderna não pode ser definida como uma sociedade de classes, embora ela tenha desigualdade de classes. Por isso que ela não pode ser definida como uma sociedade patriarcal, embora ela tenha enorme desigualdade de gênero. Por isso que a sociedade moderna não pode ser definida como uma sociedade de colonialidade, embora ela tenha, obviamente, relações neocoloniais, e nem como uma sociedade, né, racista, embora ela tenha racismo. Porque as coletividades que essas estruturas de desigualdade engendram, elas não constituem a dimensão do sentido mais fundamental e necessária da ordem social moderna. Essa dimensão é constituída pela diferença funcional, né, entre sistemas como economia, né, política, e entre recursos como propriedade, poder, conhecimento, direitos, notoriedade, que são, não por acaso, né, os 5 recursos mais importantes analisados pela sociologia da desigualdade, né, respectivamente ligados ao sistema da economia, da política, do ensino, do direito e dos meios de comunicação de massa. E é na dimensão social, portanto, a dimensão social na sociedade moderna, aquela que distingue não entre problemas e temas funcionais, mas entre perspectivas e coletividades, essa dimensão social se torna secundária. Veja, secundária aqui não quer dizer que ela é menos importante ser estudada, não. Que há uma tendência das pessoas, por exemplo, que estudam racismo, de querer dizer, olha, o meu objeto é o objeto definidor da sociedade, ele tem que ser o mais importante de todos para definir a sociedade. E quem estuda gênero também vai dizer a mesma coisa, porque é uma desigualdade patriarcal, porque eu estudo, afinal de contas, a desigualdade de gênero, então isso tem que ser o eixo estruturante da sociedade. E não se trata aqui de negar a importância de estudar essas questões, muito pelo contrário, se trata de afirmar. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Dizer que esses objetos são, obviamente, centrais e devem ser estudados pela perspectiva da teoria do sistema não quer dizer que eles constituem a forma primária de diferenciação da sociedade. A dimensão social ela é configurada a partir dos recursos da dimensão material. Se constitui na dimensão social aquilo que a gente chama de endereços sociais, que são pontos, né, de atribuição, sejam endereços coletivos, sejam individuais, né? São quando coletividades e indivíduos se tornam relevantes para a comunicação, se tornam pessoas quando se trata de indivíduos, ou coletividades quando se tratam de grupos, né? E, nesse sentido, a desigualdade social tem que ser percebida como um processo contingente e operativo de atribuição e de alocação de chances de participação comunicativa. A desigualdade não é uma estrutura dada, ela é um processo de estruturação. Daí que no meu projeto de pesquisa eu proponho dialogar Luhmann com teorias que têm uma concepção processual do social, como é o caso de Giddens, por exemplo, né, que fala não em estrutura de desigualdades, mas em estruturação de desigualdades. Né? Então, a teoria sistêmica, como todos nós sabemos, ela é uma teoria não estruturalista do social. Ela é uma teoria que coloca o conceito de prática comunicativa em primeiro lugar e o conceito de estrutura social em segundo lugar. Portanto, a estrutura tem que ser observada no seu processo de constituição através das práticas. A proximidade entre Luhmann e Giddens nesse ponto é praticamente total. Só bastaria substituir o conceito de sistema por o conceito de agência. Mas a ideia recursiva, a ideia de uma relação recursiva entre práticas e estruturas está presente nos dois. Né? E estruturas sociais, né, de desigualdade, como classe, né, colonialidade, pertencimento nacional, etnia, raça, gênero, elas devem ser vistas como equivalentes funcionais para resolver um problema sistêmico, que é o da redução da complexidade do entorno humano. Todo sistema social tem mais pessoas e seres humanos disponíveis para participar da comunicação do que aqueles que efetivamente podem participar. Então, as estruturas de desigualdade servem para reduzir essa complexidade. E aí, por último, a dimensão temporal, que, obviamente, delimita a contingência das estruturas sociais ao ser configurada por uma relação entre presente, passado e futuro, no qual o futuro é percebido como um espaço em aberto para uma sociedade que se percebe como não estacionária. O futuro não é a repetição do passado, o futuro é um espaço para a busca de equivalentes funcionais, para alternativas estruturais.
Deixa eu ver. Então, essa concepção que ressalta o caráter global de sistemas funcionais como uma dimensão material do sentido necessária da ordem global, uma dimensão que ancora, na qual se ancora a vida cotidiana de todas as regiões do globo, né? Eu repito aqui uma defesa e uma tentativa de precisar e dar precisão ao mesmo tempo, defender a tese do primado, né? Isso significa, como mais à frente eu vou ainda argumentar, afirmar que a diferenciação funcional é uma forma de organizar a comunicação que está presente na vida cotidiana, porque se não estiver presente na vida cotidiana, não é uma forma primária de diferenciação. Uma pessoa na favela do Rio de Janeiro, ou do Chile, ou da Colômbia, ela sabe diferenciar o que é uma comunicação religiosa do que é uma comunicação política, do que é uma comunicação econômica, assim como alguém na China sabe fazer essa mesma coisa, né? Nesse ponto aqui, o que eu proponho, né, é, portanto, discutir a questão da colonialidade como uma das formas de desigualdade supostamente definidora, né, e da região América Latina, dentro da sociedade mundial, né? Realizo, né, em um dos meus artigos, que é um dos capítulos do meu livro, um diálogo entre a teoria dos sistemas e as abordagens decoloniais e pós-coloniais. Já se constatou, né, vários colegas, como Guilherme Leite Gonçalves, né, o Léo Peixoto Rodrigues, por exemplo, publicou recentemente na RBCS um artigo muito interessante, né, o caráter pós-estruturalista da teoria dos sistemas. Já tem sido bem, eu diria que é um consenso que as teorias decoloniais e a teoria dos sistemas têm pelo menos 3 afinidades epistemológicas e ontológicas. Primeiro, são teorias da diferença. O mundo social é percebido como resultado de operações de diferenciação. São teorias anti-identidade, anti-essência. Segundo, são teorias que desconstroem a distinção ontológica entre sujeito e objeto. Observador e observado são resultado da mesma base operativa dos sistemas sociais. Não existe um sujeito separado, o sujeito observador separado do objeto observado, tanto para, por exemplo, Mignolo como para Luma, né? E, por último, todo conhecimento é um conhecimento engajado, né? Todo conhecimento do social, inclusive a ciência, é um autoconhecimento do social. A diferença, claro, é o tipo de engajamento, né? Para as teorias decoloniais, esse engajamento é sempre de natureza política, porque o social é sempre de natureza política, social é político, né? E para as teorias da diferenciação funcional, não. Esse engajamento pode ser político, pode ser científico, pode ser econômico, né? Essa é uma diferença e uma primeira crítica à teoria que a gente pode fazer as teorias decoloniais a partir da teoria dos sistemas, né? Então, vamos a essas críticas. Eu faço aqui algumas críticas às teorias decoloniais a partir da teoria dos sistemas e o inverso também. Algumas tentativas de corrigir a teoria dos sistemas a partir de insights da teoria decolonial. Bem, a primeira crítica é essa aqui, de que as teorias decoloniais, como todas as teorias do poder, né, de Judith Butler a Foucault, passando por Mignolo a Quijano, né, elas tendem a reduzir o social à dimensão do poder e do político. O social é sempre uma assimetria entre povos. Todas as formas de diferenciação do social são percebidas como diferenciações de gradiente de poder. Enquanto na teoria da diferenciação dos sistemas, não. A diferenciação baseada no poder é apenas uma das formas de diferenciação do social. O social não pode ser reduzido ao poder, assim como não pode ser reduzido à moral, não pode ser reduzido ao econômico. O social tem múltiplas versões de si mesmo, né? E isso eu acho uma concepção superior, teoricamente e empiricamente, da teoria dos sistemas em relação às teorias decoloniais. Isso é importante para analisar a relação entre América Latina e colonialidade. A segunda crítica decorrente dessa, e é a principal, é sobre o diagnóstico do que é a América Latina e do que é a relação da modernidade com a colonialidade na América Latina. Para Walter Mignolo e Quijano, há uma relação de continuidade decisiva
entre o que foi o período colonial, entre os séculos XVI e o século XVIII e XIX, e a modernidade que se instaura a partir do final do século XVIII na América Latina. Daí, né, o binômio colonialidade, modernidade vir como um binômio necessário. Modernidade é sempre colonialidade, porque haveria uma continuidade do colonialismo enquanto estrutura unitária de desigualdade, especialmente étnico-racial, a partir, mesmo com a independência formal dos estados. A minha tese, né, a minha crítica, a partir de Luhmann, é que há uma ruptura. É claro que há reprodução de estruturas de desigualdade de caráter neocolonial, mas há uma ruptura fundamental. O primado, com o fim do colonialismo político-administrativo formal, ou seja, com a independência formal dos Estados nacionais na América Latina, século XIX e XVIII, o primado da estratificação, da diferenciação funcional, suplanta o primado da diferença colonial. Agora, há uma descontinuidade. Ao contrário de Mignolo e Quijano, eu afirmo que há uma descontinuidade entre colonização e modernidade. A modernidade não é sempre colonialidade, ela é mais que colonialidade, porque é ela, inclusive, que instala os pressupostos normativos e institucionais e cognitivos para a crítica da colonialidade. Né? Então, afirmar que isso é possível uma crítica da modernidade, da colonialidade fora da modernidade, como faz, por exemplo, Walter Mignolo, cair num déficit de autologia, num déficit de autorreflexão, porque com isso se está ignorando as próprias condições de possibilidade, para falar em termos kantianos, né, da própria crítica às desigualdades coloniais ou neocoloniais. Só é possível uma crítica política, científica, moral ou teológica, ou de que natureza for, da colonialidade, das relações de centro e periferia que define o continente latino-americano, porque o continente latino-americano e a sociedade mundial são também definidos por dimensões do sentido que vão além da colonialidade, que possuem outras dimensões, né, que prescrevem igualdade, que prescrevem liberdade, né, que prescrevem formalmente a autodeterminação dos povos. Claro, as estruturas neocoloniais, econômicas, políticas, militares, cognitivas, elas permanecem, mas elas não são necessárias. Não possuem o caráter de uma dimensão necessária como era no período colonial. Porque se assim o fosse, não seria possível uma crítica a essas estruturas. Né? Além de possibilitar críticas às estruturas da colonialidade, a diferenciação funcional fragmenta, né, e torna contingente a colonialidade, a diferença colonial e as diferenças entre centro e periferia. Com a passagem do colonialismo formal para a independência dos Estados, há um processo de fragmentação da diferença entre centro e periferia. Não há mais uma estrutura unitária entre centro e periferia que faça convergir a periferia econômica necessariamente com a periferia política, necessariamente com a periferia científica. Países economicamente periféricos, na modernidade, frequentemente assumem posições políticas de protagonismo e posições centrais, quase sempre em razão da sua força militar. Né? As desigualdades econômicas não se refletem necessariamente também em desigualdade de natureza cultural, artística. Né? Então, não dá para dizer que a América Latina é sempre a periferia de tudo e sempre recebe de fora para dentro estruturas, por exemplo, jurídicas, né? Ou políticas. Né? Aldo Mascarenhas e Hugo Cadenas publicaram recentemente um artigo, que depois até que do meu, mas que vão na mesma direção do que eu argumento aqui. Houveram um processo de diferenciação funcional na América Latina, né? Durante o período colonial, que foram, claro, abafados pelo poder centralizador dos Estados, mas é falso a ideia de que a experiência da América Latina com a diferença funcional só foi possível com o contato de trazer de fora para dentro da Europa essas. E aí é uma crítica que eu vou fazer a Luhmann, exatamente essa. É preciso, na teoria dos sistemas, acatar uma crítica que Walter Mignolo faz às teorias da modernidade como um todo, que é a necessidade de reconstruir a narrativa da transição à modernidade como uma narrativa apenas intra-europeia, como se a modernidade, no seu processo de formação na Europa, já não fosse uma sociedade
em vias de globalização. Ou seja, é preciso considerar o papel da diferença colonial e das alternativas evolutivas extra-europeias, como as formas e os elementos de diferenciação funcional que já haviam se desenvolvido na América Latina, né? Como o Aldo e o Hugo mostram nesse texto do ano passado. Né? Portanto, não se pode falar numa diferenciação funcional que primeiro se constituiu na Europa, né, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, para começar só depois do século XIX e XX a se globalizar. A diferenciação funcional já nasce globalizada. Né? Isso é uma correção que tem que ser feita na teoria dos sistemas e a teoria decolonial aponta para isso. Bem, aqui agora, estados nacionais de diferenciação funcional. Né? Então, com isso eu já começo a afunilar o meu argumento da América Latina para o caso do Brasil, que é um país cuja história eu conheço mais recentemente, mas o argumento que eu vou falar sobre o Brasil, eu poderia talvez falar sobre a Argentina, né? Pelo menos é um outro país que eu conheço relativamente bem a história. Primeiro, eu começo, né, não pelo prazer de criticar os colegas, mas pela necessidade. Né? Essa parte aqui do meu argumento é uma crítica à distinção entre diferenciação funcional concêntrica e policêntrica do nosso Aldo. Né? E por que a necessidade dessa crítica? No argumento de Aldo, a distinção entre modernidade concêntrica e policêntrica significa a distinção entre uma modernidade europeia e norte-atlântica policêntrica, na qual, supostamente, os diferentes sistemas de função teriam se desenvolvido sem nenhum tipo de Estado forte, promovendo qualquer tipo de indução ou propulsão do processo de diferenciação. Na distinção proposta por Aldo, a diferenciação funcional autêntica, aquela mais verdadeira mesmo, ou seja, a policêntrica, ela só é combinável com uma realidade onde o Estado tem um papel fraco. Eu diria, provocativamente, que é uma leitura liberal da teoria de Luhmann. Né? E, por contraste, a diferenciação funcional concêntrica, que Aldo identifica como sendo a característica da América Latina, seria o resultado de um processo de diferenciação funcional no qual o Estado teria um papel de sistema central. Mas um papel de sistema central para abafar o desenvolvimento autônomo dos outros sistemas funcionais, da economia, da política, e ele, inclusive, aponta que o nacional-desenvolvimentismo, né, do século XX, que foi um fenômeno comum a vários países da América Latina, Brasil, Argentina, muito fortemente, né, o Estado Nacional de Desenvolvimento seria justamente o melhor exemplo dessa diferenciação funcional concêntrica, na qual um Estado forte promoveria a desdiferenciação entre economia e política. A minha crítica a Aldo, ela tem dois pontos. Eu, primeiro, rejeito a distinção entre diferenciação funcional concêntrica e policêntrica. Segundo, eu identifico no Estado Nacional Desenvolvimentista não um Estado que tenha suplantado a diferenciação funcional, mas que teve também um papel de dar propulsão a ela. Mas eu já vou chegar nesse ponto. Em primeiro lugar, né, que a necessidade de, ao invés de adotar distinções dicotômicas, como modernidade central, modernidade periférica, ou diferenciação funcional concêntrica ou policêntrica, né, a gente também adote outras distinções para observar a sociedade global. Não se trata aqui, Marcelo Neves me fez uma crítica, uma réplica, e eu estou, nesse livro agora, publicando uma tréplica. Não se trata aqui, como ele leu da minha crítica, de abandonar a distinção de centro e periferia, mas de combiná-la com a possibilidade de encontrar na sociedade mundial uma variedade da diferenciação funcional, uma variedade que é resultado tanto do desenvolvimento heterogêneo, desigual, de estruturas
intersistêmicas dos sistemas funcionais, estruturas econômicas, políticas, quanto também do desenvolvimento de acoplamentos estruturais, ou seja, de estruturas desculpa, eu coloquei errado aqui, de estruturas intrasistêmicas, que são as estruturas internas aos sistemas funcionais, e os acoplamentos estruturais, que são as estruturas intersistêmicas. Então, há uma variedade de acoplamentos estruturais nas regiões do globo, que basicamente são o resultado da existência de acoplamentos estruturais formais, junto com acoplamentos estruturais informais. Eu sigo aqui a sugestão de Boris Holzer, que propõe o conceito de variedade de diferenciação funcional, no número da revista Soziales System, de 2018, cujo título é justamente esse, a variedade da diferenciação funcional. Para Holzer, é justamente o caráter informal de muitas estruturas sociais, de muitos acoplamentos estruturais, que fazem com que a sociedade... Existam diferentes formas de institucionalização da diferenciação funcional nas regiões do globo. Diferentes formas que se caracterizam, em um lugar pela predominância do sistema econômico sobre o político, em outro do sistema político sobre o econômico, em outro religioso sobre a política. E a predominância de um sistema funcional sobre o outro nunca é, na visão de Hösler, indicador da ausência do primado da diferenciação funcional. Nessa leitura que ele faz de Luhmann, com essa leitura que ele faz de Luhmann, eu concordo integralmente, porque na minha leitura, o último Luhmann, sobretudo de Gesellschaft der Gesellschaft, deixa muito claro que a evolução da sociedade global não conduz a um processo de equilíbrio entre os diferentes sistemas. Que a dominância de um sistema sobre o outro era uma possibilidade muito mais provável. E também, segundo ponto, que essa evolução também não conduz à realização fática da inclusão de todas as pessoas dos sistemas. Isso é uma expectativa normativa, que apenas seletivamente se realiza. Portanto, nem corrupção sistêmica ou desequilíbrio entre sistemas funcionais, nem exclusão em massa são fenômenos que refutam a tese do primado da diferenciação funcional nesta minha leitura, que aqui coincide com a do Boris Hösler. Portanto, significa dizer que a diferenciação funcional não depende necessariamente da formalidade da comunicação. E, portanto, não depende necessariamente da efetivação, por exemplo, das constituições. O argumento de Marcelo Neves aqui, né, seria o de que o caráter simbólico do processo de constitucionalização, ou seja, a falta de efetividade da formalidade constitucional, indicaria a suplantação do primado da diferenciação funcional por uma forma reestratificada de diferenciação. Eu rejeito esse argumento e afirmo que nós não podemos confundir a formalidade da comunicação com a codificação da comunicação. O que é necessário para que haja o primado da diferenciação funcional é a codificação da comunicação cotidiana por meios simbólicos generalizados de comunicação que asseguram que no dia a dia se pode distinguir entre comunicação econômica, política, religiosa, íntima, esportiva, etc, etc. E não necessariamente que essa distinção seja feita de modo formal. Mesmo nos contextos de maior predomínio dos acoplamentos estruturais informais, como nas favelas e periferias das grandes cidades brasileiras, as pessoas se envolvem cotidianamente em transações econômicas, participam de práticas religiosas, consomem notícias nos meios de comunicação de massa, produzem arte e se destacam nos esportes. E para conduzirem suas vidas cotidianas nesses distintos sistemas, essas pessoas aprendem e praticam a diferença funcional entre o que é economia, religião, mídia, arte e esporte. A informalidade do acesso a esses sistemas funcionais não bloqueia a sua diferenciação. O que varia, neste caso, não é a vigência do primado da diferenciação funcional, mas sim as formas institucionais de acoplamento estrutural entre os sistemas funcionais e a mediação da inclusão. Veja que, por exemplo, para dar um exemplo de ontem, né, o desfile das escolas de samba terminou ontem no Brasil, no Rio. Uma escola de samba chamada Grande Rio homenageou entidades de religiões de matriz afro-brasileira, como o Exu, e o protagonista que representava o Exu na avenida era um evangélico.
né? E nós sabemos vocês devem estar familiarizados com a rivalidade, muitas vezes, onde entra entre evangélicos e religiões afro. Mas aquele evangélico ali sabia separar o que era religião do que era arte, né? Portanto, isso é o primário da diferenciação funcional. Bem, então, quando a gente leva em conta a presença atualizada, né, da diferenciação funcional na vida cotidiana, nós constatamos que a diferenciação funcional alcançou o nível de generalização global que não pode ser atribuído a nenhuma outra forma de diferenciação. Ou seja, a minha tese aqui não há candidato ainda à altura para suplantar o primado da diferenciação funcional no globo. A estratificação social, o candidato mais frequentemente apontado, né, por exemplo, não pode ser considerada como uma forma globalizada de diferenciação, pois isso exigiria que alguma estrutura unitária de estamentos, classes ou castas comandasse o contato social por todo o globo, como é o caso da diferenciação funcional. Mas a diferenciação estratificada baseia-se na classificação totalizante, explícita e unívoca de pessoas e coletividades, o que evolutivamente só se mostrou viável para contextos locais, em que as principais práticas comunicativas ocorriam entre pessoas conhecidas. O primário da estratificação é uma forma de diferenciação que só consegue se instalar como primária em sociedades de pequeno porte, sociedades de conhecidos. Na sociedade mundial moderna, nenhuma forma de estratificação consegue reproduzir uma classificação totalizante, explícita e unívoca como esta. Alguém que participa de transações econômicas não aciona pertencimento de classe ou estamental, mas sim dinheiro, né? E não terá, provavelmente, nenhuma informação sobre a origem social de seus parceiros de transação. Isso valeria para qualquer outra comunicação de sistemas funcionais globalizados. Bem, agora, por fim, o caso brasileiro, eu vou conseguir me manter aqui em 1 hora, e antes de continuar, né, eu engato aqui falando, e esqueci de perguntar se os meus colegas de língua espanhola estão conseguindo compreender. Ahí vamos de a poco, Roberto. Como? No, que vamos trabajando en eso. Ok. Bem, eu aqui não vou... Eu tenho um texto onde eu tento fazer breves considerações sobre o que foi a sociedade colonial no Brasil, mas aqui eu vou me eximir disso e vou tratar o Brasil a partir do século XIX como datação, né? Eu sigo aqui a interpretação de Gessé Souza, que não segue um viés lumaniano, mas tem uma interpretação histórica sobre a transição para a sociedade moderna no Brasil. Na visão dele, né, a primeira década do século XIX, notadamente o ano de 1808, com a chegada da família portuguesa ao Brasil, a família colonial, que transfere a sede do Império Português, fugindo de Napoleão para aqui, né, em 1808, e a abertura dos portos a nações amigas, notadamente aos ingleses, né, nesse mesmo ano, 1808, marcariam a construção de organizações políticas, burocráticas, artísticas, econômicas, né, e essas organizações, na minha interpretação, né, deram propulsão a um processo de aceleração da diferenciação funcional em território brasileiro. Um processo de integração do Brasil numa diferenciação funcional que já se globalizava nesse período, né? E essa globalização que integra o Brasil, né, dentro de sua lógica, ela não é uma globalização feita necessariamente por contatos diretos entre trocas, através de trocas econômicas, trocas políticas. Sim, havia no século XIX já, né, contatos, obviamente, econômicos, políticos, burocráticos, a elite colonial brasileira ia estudar toda em Coimbra, né? Mas é possível falar em globalização, da diferenciação funcional e da integração do Brasil nessa globalização, mesmo sem identificar esses contatos, né? Além dos contatos, o outro mecanismo de globalização dos sistemas funcionais muito importante são os processos de observação e auto-observação através de comparações
funcionais. O Brasil, no século XIX, começa a se comparar com a Europa e com os Estados Unidos em diferentes áreas, no direito, na política, na economia, né? Nós importamos Constituição, adaptamos modelos, misturamos o modelo constitucional americano com o modelo com o positivismo francês, né? Buscamos nos situar politicamente na ordem política moderna, né? Economicamente identificamos carências e já elaboramos, né, projetos econômicos iniciais, já com, por exemplo, Barão de Mauá, Dom Pedro II. Então, o Brasil Império já é um contexto, um contexto territorial que vivencia, né, o primado da diferenciação funcional se impondo. Mesmo que a maior parte da população estivesse excluída dos sistemas funcionais. Mas mesmo excluída, essa população, notadamente de escravos, e homens formalmente livres, mas ainda escravos, mesmo excluídos, eles já eram observados pela lente dos sistemas funcionais, como produtivos ou improdutivos, no caso da lente econômica, como imputáveis ou inimputáveis, no caso da lente jurídica, que promoviam racismo para a época científico, né, segundo o qual, por exemplo, negros não eram imputáveis juridicamente como eram os brancos, né? Uma população já analisada também pelo viés, pelo olhar do sistema de ensino, né? Então, a visão de mundo que se institucionalizava no Brasil do século XIX já era uma visão de mundo funcionalmente diferenciada. Mas era um processo ainda de diferenciação funcional restrito a algumas cidades, algumas poucas cidades, capitais, como São Paulo, Rio, Recife, né? Não podemos, obviamente, aqui deixar de mencionar a criação da própria Faculdade de Direito de Recife, aí onde o Arthur está, né? Como resultado desse processo de diferenciação funcional, que ainda é restrito nessas capitais, né? No esquema histórico que eu faço, é o Estado Nacional Desenvolvimentista do século XX, notadamente a partir da década de 30, com Getúlio Vargas, mas na sequência, com inclusive o regime militar, que a diferenciação funcional é propulsionada, é alavancada, é catalisada, acelerada. Certo? Por quê? Né? Aí o meu argumento aqui é que não há um jogo de soma zero entre o fortalecimento da organização estatal da política e da intervenção estatal em outras esferas sociais com a organização e a autonomia dessas outras esferas. Por que não é um jogo de soma zero? Porque o Estado forte, que organiza a política e que organiza a economia, o ensino, o sindicato, ele não produz com isso um sindicato necessariamente pelego ou tutelado pelo Estado, não produz uma economia necessariamente dependente. Ele cria uma dinâmica que se autonomiza. Nós observamos a era Vargas, foi exatamente isso que aconteceu. No início, né, o Vargas inventou a burguesia brasileira, né? Podemos exagerar assim. Mas essa burguesia brasileira e a sua dinâmica econômica, ela, na sequência, se autonomiza, né, em relação às próprias diretrizes políticas de Vargas, assim como os sindicatos organizados pelo varguismo na década de 30 e 40, na década de 50 e 60, já começam a ter uma autonomia política que não tinham antes. Então, o mesmo em relação a setores econômicos como a agricultura. E esse argumento, no meu livro, eu não desenvolvo aplicando apenas ao Brasil, não. Ele vale, e aí a crítica que eu faço a Aldo, não é só em relação à América Latina, né? Ele vale para a Europa, ele vale para os Estados Unidos. O setor agrário americano, ele não se auto-organizou sozinho. Ele se auto-organizou no século XX a partir de uma injunção organizativa do Estado. Então, Estado que interfere em sistemas funcionais, criando organizações, ele está, com isso, dando propulsão a lógicas sistêmicas funcionalmente diferenciadas. Não há aqui um jogo de soma zero. Por isso que o Estado Nacional Desenvolvimentista não pode ser interpretado simplesmente como um fenômeno de diferenciação funcional concêntrica.
A Europa, a Alemanha, gente, como o Aldo pode falar que o Estado policêntrico, a diferenciação funcional europeia sempre foi policêntrica, que foi Bismarck, foi Hitler, podemos apagar da história, né? O que foi o Estado de bem-estar social da Alemanha e nacional desenvolvimentista, há toda uma narrativa falsa que os economistas, né, desenvolvimentistas criticam muito, muito bem, como o Chang, de chutar a escada, de esconder o passado recente nacional desenvolvimentista da Alemanha, da Suécia, né? A Europa funcionalmente diferenciada que nos serve de modelo, ela não foi só uma Europa do Estado de bem-estar social, ela foi uma Europa nacional desenvolvimentista, né? Onde o Estado contribuiu para a organização e para a auto-organização dos sistemas funcionais da sociedade. É claro que professor, mas e o livro de Luhmann sobre o totalitarismo, sobre a desdiferenciação funcional? Claro, eu não estou querendo dizer que não hajam fenômenos de diferenciação causados pela política. Existem, sim. Mas eles não são necessários, né? Não é necessariamente qualquer Estado Nacional de Desenvolvimento que leva ao destino que tomou o fascismo ou o nacional-socialismo, no sentido de suplantar realmente a autonomia de outras esferas. Portanto, não é por acaso que é a partir do nacional-desenvolvimentismo que no Brasil é o momento de maior desenvolvimento da economia, não uma economia dirigida pelo Estado, atores econômicos que se autonomizaram, que tinham vida própria, comunicação econômica com vida própria. Na esfera artística, a mesma coisa. Não é por acaso que nas décadas de 50, 60 e 70 foi o período de maior vitalidade artística, musical no Brasil. Não é por acaso que nos esportes aconteceu a mesma coisa, né? Não é por acaso que na própria política aconteceu também isso. Então, essa é a minha crítica a Aldo, ou seja, no Estado Nacional Desenvolvimentista não é necessariamente um impeditivo da diferenciação funcional e uma característica de sua falha. Claro que a diferenciação funcional no Brasil tem falhas, a inclusão, a corrupção sistêmica, mas isso não pode ser tratado como resultado unicamente de um centro estatal que corrompe os outros sistemas, né? E, para encerrar, para a gente entender a imperfeição da diferenciação funcional latino-americana, é necessário também retomar a crítica a Marcelo Neves, né? Luhmann, ao contrário do que Marcelo Neves parece entender, dissocia, pelo menos no final da sua vida, e eu enfatizo muito isso, Luhmann, existe dois Luhmanns. Existe um jovem Luhmann e um velho Luhmann, só que, ao contrário, o velho Luhmann é mais da contingência, é mais até um autor, eu diria, até mais de esquerda, porque observa melhor a contingência da vida social e a variedade da vida social. É o Luhmann, né, da experiência com o Brasil, é o Luhmann da década de 90, final da de 80. Esse Luhmann dissocia o primado da diferenciação funcional da concretização plena da inclusão e da ideia de uma evolução harmoniosa entre os sistemas funcionais. Essa associação é o Marcelo que faz, para dizer que, não havendo exclusão em massa e havendo corrupção sistêmica, logo não há o primado da diferenciação funcional. Eu tento, de certo modo, então, resgatar o Luhmann, né, a meu ver, que nesse ponto é muito mais preciso e correto do que o próprio Marcelo. E para encerrar, ou seja, para tratar de realidades como a brasileira e a latino-americana, a gente precisa combinar a distinção entre centro e periferia com a categoria de modernidades múltiplas, né? A experiência social do Brasil e da América Latina com a sociedade moderna funcionalmente diferenciada seria incompreensível, né, em sua complexidade se a gente apenas tratasse a relação do nosso continente, do nosso país, do Brasil, com a diferenciação funcional apenas como uma relação de uma periferia que recebe de fora ideias e instituições irradiadas pela modernidade central. Marcelo responde a minha crítica dizendo que seria impossível analisar a América Latina sem a diferença centro-periferia. Eu concordo com ele, mas eu acrescento, é também impossível analisar a América Latina e o Brasil apenas com a diferença entre centro e periferia. Por exemplo, o processo de passagem de um Estado de Direito
burguês para um estado de bem-estar social no Chile, como também foi o caso do Brasil. Meu amigo chileno Manuel Saavedra tem uma pesquisa histórica muito boa sobre isso. Não foi apenas a recepção de fora de um modelo constitucional de direitos sociais novo inventado na Europa. Houveram processos internos ao Chile, assim como ao Brasil, de desenvolvimento interno de um novo constitucionalismo, né? Isso poderia ser feito em relação a outros sistemas funcionais também. Bem, gente, essa é a minha apresentação, né? Acho que eu cumpri aqui o tempo. Vamos, então, agora abrir. Bom, pessoal, perguntas, questionamentos? Lincoln. Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roberto. Obrigado pela presença e apresentação. A minha questão teve uma parte no slide que você estava falando sobre diferenciação funcional informal. E aí eu puxei um pouco para o meu tema de pesquisa, que eu tento descrever com a metodologia da teoria dos sistemas, o que seriam aqueles trabalhadores informais para o direito, em termos de inclusão e exclusão, né? Como eu poderia usar as categorias de inclusão e exclusão da teoria dos sistemas para poder alcançar os trabalhadores informais. E uma coisa que o Arthur sempre fala é que a gente tem que procurar como está a comunicação. Acho que é um bom ponto para se perquirir na teoria dos sistemas, conhecer a comunicação envolvida na relação social, né, entre esses atores. E eu fiquei em dúvida o que seria essa diferenciação funcional informal para poder... O que é que isso está tentando representar na realidade, né? O que é que ele está tentando descrever, esse conceito? Se deu para entender mais ou menos a minha pergunta, né? Como eu poderia aplicar o conceito de diferenciação funcional informal? E até se poderia ser possível utilizar esse conceito para, por exemplo, trabalhadores informais e sua participação no direito, né? Dutra, tu prefere perguntando, respondendo? Eu prefiro respondendo para não... Comande quando quiser. Mas eu vou ser rápido. Bem, eu vou dar um exemplo, né? Um trabalhador informal, ele pode sim estar excluído, por exemplo, dos direitos sociais. Provavelmente ele vai estar mesmo, né? Mas ele sabe e ele opera com a diferença, né? E só é um trabalhador porque opera com a diferença entre economia e direito, economia e política. O fato de ser uma comunicação, de ser uma relação de trabalho informal, portanto, que implica uma exclusão no direito, e a formalidade tem muito mais a ver com o caráter da inclusão jurídica do que com a exclusão econômica. O trabalhador informal ele está excluído do direito do trabalho, mas ele está incluído na economia, se ele recebe dinheiro, né? E ao receber dinheiro, ele sabe muito bem a diferença entre o dinheiro e a decisão política. Ele sabe que a lógica econômica funciona de um modo distinto da lógica religiosa e da lógica familiar, né? Enfim, ao saber operar com dinheiro, né, já há um processo de diferenciação da economia. E é claro que é um processo desequilibrado, porque a informalidade já implica uma fraqueza aí do direito mesmo, né? Mas não um colapso da diferenciação funcional como um todo. Há uma diferenciação, pelo menos, entre economia, política, e entre a economia e o próprio direito enfraquecido, né? Não sei se eu consegui responder. Certo, eu entendi. Eu até tento trabalhar com essa hipótese, né, de exclusão no direito, né? Agora, só voltando um pouco, né? O que seria aquela diferenciação funcional informal que você estava trabalhando um pouquinho mais atrás, quer dizer, porque eu fiquei um pouco confuso. Essa diferenciação funcional da vida cotidiana que não é garantida pela formalidade constitucional e nem pela formalidade organizacional.
né? Então, claro, vamos fazer a distinção. O que seria uma diferenciação funcional formal? É aquela diferenciação funcional prescrita em organizações, normalmente com lastro constitucional e jurídico, né, que estabelece os limites da operação econômica, né? Por exemplo, o direito trabalhista, ele codifica uma diferenciação funcional formal, porque ele significa que se eu quiser vender mais horas de dia de trabalho do que o direito me permite, eu não posso. Eu não posso trabalhar no final de semana, na vigência do direito trabalhista que veda isso. Então, é uma diferenciação funcional formal, porque o limite da relação entre um sistema e outro ele é garantido pela formalidade organizacional e com lastro constitucional e jurídico, né? Agora, eu posso ter uma diferenciação funcional informal, por exemplo, um trabalhador informal que consegue ter uma boa renda, né? E mesmo sem direito, ele consegue estabelecer uma relação de autonomia econômica de parte dele em relação, por exemplo, a um chefe político, né? Por ter autonomia econômica, ele não precisa vender o seu voto, né? E ele mesmo sem garantias formais, mesmo sem uma formalidade organizacional, ele sabe a hora que termina o trabalho, a hora que começa a vida familiar. Depois que vai para casa, ele também sabe que ele está indo para o culto, e no final de semana tem jogo do Flamengo, uma vez por ano tem o Carnaval. Ele não precisa de nenhuma formalidade constitucional ou organizacional para identificar a diferença entre arte, economia, religião, família, né? A diferenciação funcional ela é primariamente estabelecida pela codificação binária da comunicação, que não pode ser confundida com formalização. Essa codificação binária pode ser formalizada ou não. Entendi. Só uma última pergunta pela explicação. Essa diferenciação funcional informal, ela estaria pressupondo uma corrupção sistêmica, ou a corrupção sistêmica, nesses casos, seria só uma coisa eventual? Não, é só uma contingência. Eu não diria que é. Eu diria que ela provavelmente é acompanhada de um processo de corrupção sistêmica, sim, né? Eu diria que provavelmente, não pressupõe, mas engendra com muita probabilidade um processo de corrupção sistêmica, ou é resultado de um processo de corrupção sistêmica, e corrupção sistêmica não é fato que evidencie o colapso da diferenciação funcional. Só há corrupção sistêmica porque há diferenciação funcional. Entendi. Obrigado, professor. De nada. Carolina estava com a mão levantada e baixou. Não sei se ela saiu da sala. Oi. Voltou. Oi, Tu queres perguntar? Quero. Desculpa, Roberto, que realmente assim, caiu aqui a rede. O final da explanação eu não ouvi, mas eu entendi que talvez o senhor já tenha respondido a minha pergunta, porque é justamente com relação a essa questão da comunicação, quando o senhor apresentou um slide tratando de codificação da comunicação e formalidade da comunicação. Eu fiquei com dúvida dessa questão de codificação e formalidade. Esse ponto que tinha lá no slide, que não se podia confundir a codificação com a formalidade da comunicação. E aí eu entendi na explicação do colega, com relação ao trabalhador informal, a meu ver, a gente distinguiria dessa questão da formalidade da comunicação, né? Não estava ligada às questões formais do trabalho, não é isso? E aí, nesse caso, ele se aplica como uma aplicação de comunicação e não uma comunicação formal, é isso? Eu queria que o senhor me esclarecesse um pouco mais essa questão da codificação da comunicação e essa necessidade de formalidade da comunicação. Muito claro para mim. Eu acho que eu consigo esclarecer isso associando, né, explicitando que a codificação da comunicação ela está associada ao nível dos sistemas funcionais. Vamos pensar nos 3 níveis de formação sistêmica do
do Luhmann. Sistemas funcionais / sociedade, organizações e interação. A codificação da comunicação é um fenômeno que, para que seja socialmente relevante, como é o caso da diferenciação funcional, essa codificação precisa se tornar o nível de maior generalização da vida social. Ou seja, a codificação da comunicação tem que ser um fenômeno dos sistemas funcionais. Então, a codificação, a diferença entre poder inferior e poder superior, não é uma diferença que está restrita a um partido político. Não é uma diferença que está restrita ao próprio Estado. É uma diferença que está operando no sistema político como um todo. Nas operações formais do sistema político, como, por exemplo, o voto, né? Ou uma decisão legislativa, ou um decreto presidencial, mas também nas operações informais do sistema político, como, por exemplo, a formação de maiorias, né, pela opinião pública, as ameaças políticas que fazem parte do cotidiano da política. Portanto, a codificação ela é a codificação binária de que fala Luhmann e é um fenômeno definidor do nível dos sistemas funcionais, ou seja, aquele nível de formação sistêmica de maior generalização na sociedade. Enquanto a formalidade da comunicação ou a informalidade, né? Porque, lembra, são fenômenos do nível da organização. Ainda que a gente esteja falando do Estado Nacional e da Constituição jurídica, política do Estado Nacional, nós estamos falando aí, ainda assim, de uma organização, né? E no nível das organizações é que é relevante a diferença entre formal e informal. Veja, na sociologia das organizações de Luhmann, não é a formalidade que importa, e a informalidade não. É a diferença entre formalidade e informalidade. Toda organização opera com essa diferença. Uma organização não funciona apenas com estruturas escritas formais. Toda organização funciona também com estruturas informais. Inclusive, a própria Constituição, a efetividade da Constituição, em qualquer país, depende de estruturas informais, como as pesquisas sobre direitos, como a sociologia política já mostra. Se a formalidade bastava estar escrito, né? Então, não é o caso, a gente sabe. Não sei se eu consegui, Maria, te esclarecer. Obrigada. Sim. Obrigada. Hola, profesor Roberto, Sí. muchas gracias por la clase, por la ponencia. Voy a preguntar en español, ¿verdad? Sí. Yo me quedo pensando en aquello que dice Luhmann, de que solo podemos simbolizar el lenguaje a través de la escritura. Y entonces pienso en tantos países en Latinoamérica hispanoparlantes, pero a pesar de todo, no hay una comunicación como bloque. Me pregunto si esto será porque no fluyen los materiales escritos y el habla no es suficiente, si no es suficiente compartir el lenguaje español, o por qué realmente no existe esta unión como bloque, ¿no? Es mi comentario. Usted habla en bloque en el sentido político, de un bloco como Unión Europea, algo así. No entendí perfectamente la pregunta. Sí, pues lo pensaría en esta fuerza que queda un bloque a nivel político y cómo a nosotros parece que el lenguaje nos separa en lugar de que nos une. Entonces, digo que si tendrá que ver con esto que dice Luhmann, de que solo el lenguaje se puede simbolizar por la escritura y algo tendrá que ver ello. Sí. Yo creo que su pregunta ya trae una respuesta que es válida do ponto de vista político. Embora hablamos de la sociedad como un todo, la unión, tipo Mercosul o Unión Europea, o entonces otras posibilidades que en Latinoamérica se han hablado,
são união de caráter político. E é verdade que não temos, né, uma linguagem política comum em Latinoamérica, porque não temos uma integração política comum. Eu diria que talvez tenhamos mais integração econômica e talvez cultural, por exemplo, em outros sistemas funcionais, como no esporte, né, na música, pero não tanto em la política, né? Temos que pensar as linguagens sociais também como linguagens funcionalmente diferenciadas. A linguagem da política, a linguagem da economia, a linguagem do esporte, da cultura, do amor, né? E eu creio que sua resposta é não temos uma unificação. Claro que essa falta de unificação política também tem impactos sobre outras esferas, mas não impactos necessários e diretos, né, que se traduzem para passos, né? Nós temos aqui, no caso da teoria dos sistemas, hoje uma boa integração, né, em toda a Latinoamérica, muito mais forte, eu diria, que a integração política. Gracias, professor. Professor, creio que seja eu. Sim. Isso. Professor Roberto, obrigado pela sua fala. Na verdade, não é nem uma pergunta, mas eu fazendo coro, eu acho que foi o Lincoln que falou da questão da diferenciação funcional e informal. Como eu sou da área de segurança, eu fico pensando em transportar o conceito de diferenciação funcional para locais de periferia em que a lógica do Estado é ausente. E aí, claro, a gente pode utilizar o conceito de exclusão e inclusão em termos de Estado, mas também pode inserir nessa discussão o conceito de inclusão e exclusão desse poder paralelo que se instala, de certa forma, é instalado, né, pelo domínio, por exemplo, do tráfico nas favelas do Rio de Janeiro. Vamos usar algo que é popularmente, né, conhecido. E lá, internamente, né, também existe a economia, também existe uma política de maneira diferenciada, não é uma política democrática, né, ou seja, representativa, mas existe. Ou seja, aí sim, eu acho que a aplicação completa do conceito de diferenciação funcional e informal, não lhe parece isso? Me parece. Eu acho que a gente eu acho que é um processo de evolução da teoria sistêmica muito rápido. Se a gente for comparar a teoria sistêmica com a teoria weberiana, por exemplo, a teoria weberiana no Brasil, ela precisou de 4 décadas para que uma leitura específica de Weber, uma aplicação específica de Weber sobre o Brasil fosse sucedida por outra. Em Luhmann, isso aconteceu em 2 décadas, em 3 décadas no máximo. Nós já temos diferentes, né, visões e autocríticas. Eu não é puxar sardinha para a nossa lata da teoria sistêmica, não, mas eu acho que a gente tem vivido um processo de evolução teórica na América Latina com a teoria dos sistemas fascinante. E eu digo isso para tratar do tema que você traz, porque a primeira, obviamente, postulação foi Luhmann, né, que disse que haveria um processo de acumulação de exclusões nas favelas, aquele impressionismo sociológico que ele teve lá com Recife, né, não sei aonde o pessoal aí de Recife levou o Luhmann, que ele chegou à conclusão de que quase que uma distinção necessária entre o que ele chamou de Inklusionsbereich e Exclusionsbereich, a área da inclusão e a área da exclusão. Como se houvessem indivíduos incluídos nos sistemas funcionais em si e outros por si excluídos, né? E isso rapidamente gerou correções, inclusive lá em Bielefeld mesmo, né? Eu lembro de uma dissertação de mestrado, de cuja banca eu participei lá em Bielefeld, que corrigia uma moça que fez pesquisa empírica no Rio, num contexto como você está citando aí, Emerson,
para corrigir a definição do Luhmann. Eu usei, inclusive, isso na minha tese, eu acho que o Aldo e o Hugo têm ressaltado isso também. Qual é a correção que ela faz? Ela faz, em primeiro lugar, nós temos que ter um olhar processual, como a própria teoria indica. Há, sim, processo de acumulação de exclusão, mas são processos que têm que ser olhados na sua processualidade, ou seja, no caso de um indivíduo, ao longo da trajetória de vida. Ninguém está ou é excluído plenamente de todos os sistemas funcionais em um momento da vida. Você vai se tornando, né? Mas pode ser reversível também. Né? Então, em minhas pesquisas sobre religião, sobre o usuário de crack, o que eu quis foi ver essa questão e dar uma nuançada empírica e uma corrigida teórica nessa questão aí. Porque os indivíduos, mesmo que passem por processos dramáticos de exclusão, eles podem encontrar, por exemplo, uma instituição religiosa, né? Um programa como o programa lá do Fernando Haddad, programa de braços abertos, que permitem chances de retomada de um processo de inclusão, ainda que não na mesma proporção que o processo de inclusão ocorra. Portanto, não dá para você simplesmente dizer que certos grupos populacionais estão excluídos dos sistemas funcionais, completamente. Não, eles podem se tornar, né? Então, tem que ter um olhar processual. E aí, nesse olhar processual, quando se trata de ambientes de extrema informalidade, de muita violência, como as favelas, né? Muitas favelas, para não também ficar nesse negócio de favela, como se favela fosse tudo igual, né? Porque existe muita diferença entre a Rocinha, por exemplo. A Rocinha tem um IDH que é superior ao da Zona Oeste no Rio de Janeiro. E a Rocinha é classificada como favela e muitos bairros da Zona Oeste não são. E a Rocinha tem um IDH superior ao de Jacarepaguá. Então, não é favela, não é tudo igual. Então, mas com informalidade, com violência, né, equivalentes funcionais para o papel de mediar a inclusão, por exemplo, surgem. Eu citei aqui as organizações religiosas, mas as redes informais, como o argumento que Aldo traz. Olha, quando o estado de bem-estar social falha quanto mediador de inclusão, estruturas informais emergem, como religiões, redes, e essas estruturas informais, é claro que elas não têm a potência das estruturas formais. É claro que não. Né? A formalidade tem uma potência, como diria Guerreiro Ramos, muito superior. Mas, na ausência da formalidade, a informalidade consegue ainda estruturar processo de inclusão em sistemas funcionais como economia, família. A pessoa vai na igreja e encontra uma família, o pastor ajuda, orienta casamento, orienta a arrumar emprego, né? Orienta a pessoa a se livrar de ser assassinado pelo traficante, né? Então, eu acho que é muito produtivo, cientificamente, trabalhar com a busca de equivalentes funcionais para analisar essa dicotomia entre formalidade e informalidade. Ou seja, estruturas informais são equivalentes funcionais de estruturas formais, né? Podem ser. Perfeito, obrigado, professor. Acho que é o Gonzalo, não? Hola, hola. Roberto, decías que hablabas muy mal español, pero creo que hablas mejor que yo, así que recién lo hiciste. Así que yo te voy a preguntar en español y, bueno, la respuesta saldrá como en el idioma que salga nomás. Total, nos entendemos. Mira, quizás volviendo a la primera parte de tu presentación, yo el texto que trabajé fue para una sociología sistémica postcolonial. Ese fue el texto que yo trabajé para esta sesión. Tal vez aclarar el significado de una afirmación que tú haces al final, en la conclusión, que podría servirnos para entender tu propuesta, la propuesta que hiciste al principio de tu presentación, que es esta idea de defender una sociología sistémica postcolonial como una herramienta para analizar América Latina, y tú pones como una región de la sociedad mundial moderna, ¿cierto? Esa parte de una región yo creo que es clave. Entonces me gustaría, si podemos volver a ese punto, tal vez para retomar tu tesis,
sobre el tema, pensando en cómo esto contribuye a pensar una sociología sistémica que estaría entre el componente, cierto, como tú lo dices, componente eurocéntrico de la propuesta lumaniana y este uso que, pese a que no se reconozca, parece que fuese un poco ideológico, cuando en los usos que se hace de la diferenciación funcional en América Latina. Tú tomaste el trabajo de Aldo Mascareño y de Marcelo Neves, aunque no se reconozca. Y digo uso ideológico no tanto en el sentido de avalar la teoría de Luhmann a partir de la aplicación universal de la diferenciación funcional, entonces encontramos diferenciación funcional en todas partes, sino esta comparación que tú indicas. Acá corrupción, ¿cierto? En América Latina permanente injerencia de la política, yo lo escuchaba la otra vez de una presentación de Jorge Galindo, entonces llegamos a conclusiones de que casi todos nuestros problemas, como problemas sociales, es precisamente porque no hemos logrado, digamos, un grado suficiente de diferenciación funcional en comparación a Europa, Estados Unidos, qué sé yo. Eso. Gracias, Gonzalo. Eu vou compartilhar também um outro artigo onde eu tento fazer uma aplicação, né, por uma teoria sistêmica pós-colonial da América Latina. Eu tento definir, como você me pergunta, a América Latina como uma região, não como um continente, mas região como um conceito sociológico definido pela sedimentação, né, de estruturas sociais específicas daquela região, que caracterizam aquele processo regional de desenvolvimento. Essas estruturas, elas podem ser estruturas de centro-periferia, mas também mas não apenas, né? Estruturas de centro-periferia, pero mais que isso, né? Mais que isso, o quê? Né? Estruturas, formas alternativas de fazer política, de fazer desenvolvimento econômico, de se praticar a arte, a religião. Então, uma região não é só apenas uma região definida por uma diferença entre centro e periferia, mas também uma região com possibilidades de evolução próprias em no processo global de diferenciação funcional variada. E sim, a diferenciação funcional se encontra por toda parte. Claro, com perfeições e imperfeições, pero em nenhuma parte como algo completo, né? Em toda parte há processos de desequilíbrio. A evolução social sempre é a passagem de como diria Karl Marx, né? Não apenas Luhmann, mas Karl Marx. A evolução da sociedade é sempre uma passagem de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio, né? Então, Luhmann, nesse ponto, eu creio que é um autor completamente diferente de Parsons, que vê no equilíbrio sistêmico entre os sistemas funcionais um certo telos, ponto de chegada da evolução sociocultural. E a outra parte foi sobre que todos os problemas da América Latina seriam resultado da falta. Veja como é vaga, como é pouco produtiva esse tipo de afirmação que se hace. É o mesmo que dizer, os problemas da América Latina decorrem da falta de modernidade da América Latina. Uns dizem a falta de capitalismo. A diferenciação funcional não pode ser tomada como algo tão abstrato em la análise concreta. É preciso descer a outros níveis da análise. E com isso considerar que a diferenciação funcional não é o único fato social que importa. É necessário olhar as organizações, as redes, né? E organizações de redes existem em todo lugar, não apenas na América Latina. Quais são os problemas da política latino-americana, concretamente? Mas não em todo. Em México são problemas específicos, em Brasil são problemas específicos. É claro que você pode ter, né? E se tem problemas generais do continente, como o caráter periférico, tendencialmente periférico, dependente da política.
pero como ha mostrado Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faleto, la diferencia entre los niveles de dependencia importa mucho. Né? Brasil não tem o mesmo nível de dependência que um país que vive completamente da exportação de commodities, embora hoje o Brasil se torne quase isso. Né? Então, eu creio que para produzir descrições inovadoras e que possam, inclusive, instruir processos de busca por alternativas estruturais, é necessário olhar as políticas públicas. E, com isso, olhar a ação do Estado e, portanto, das organizações. Mas que falar da falta de diferenciação funcional, ok, le falta em muitos casos, mas como se pode encontrar alternativas, se superar essa condição, né? Não se pode alcançar alternativas, nem superar essa condição apenas falando de sistemas funcionais. É preciso falar de organizações, né? Ou seja, de los sistemas onde se criam as relações de interdependência entre os sistemas de função, que são as organizações ou então as redes de reciprocidade. Quando eu ouço uma frase dessa, de que falta diferenciação funcional em México, no Brasil, eu creio que estou lidando com o mesmo tipo de teoria da modernização da década de 50 e 60. Falta modernização na América Latina. Luma, o último Luma quis superar esse tipo de autodescrição da sociedade, e não reforçar esse tipo. Né? Não sei se me hecho claro. Pero hay otra pregunta, ¿o no? Sí. No, profesor, ¿puedo comentar otra cosa o viene otra pregunta? Claro, claro. Pero le pregunto a Arthur, que es el moderador aquí. No, tranquilo, sigue. Nadie está... Ah, sí. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una sesión con Sergio Pignoli y la propuesta que nos hizo como de lectura fue diferenciar el nivel epistémico de la teoría de sistemas con el nivel, digamos, histórico descriptivo, que sería la diferenciación funcional o el capitalismo, ya si estamos hablando de otro tipo de teoría social, ¿cierto? Y en este artículo que yo trabajé, profesor Roberto, por ejemplo, no encontré una reflexión, aquí me pongo un poco jodido, un poco dogmático, un poco filológico, el concepto de comunicación, porque ahí está, digamos, la aspiración universal de la teoría, no es la diferenciación funcional. ¿Cómo lidias tú con eso? ¿Cómo trabajas con eso? Sí, yo creo que la provocación que usted hace es cómo pensar la aplicación de la teoría sistémica para além de la descripción de una sociedad funcionalmente diferenciada, né? Eu concordo que, de fato, é necessário separar dos níveis, né? O nível epistêmico, que poderíamos também chamar de o nível da teoria do social em geral. O social é comunicação, e, portanto, se vai aplicar a teoria do sistema, você tem que falar de comunicação, mas, nesse segundo nível, que tipo de comunicação se está falando? O segundo nível, o nível histórico, de que há também uma distinção correlata entre o nível histórico e a teoria das sociedades históricas. Que tipo de forma de diferenciação, né, se estou falando? Eu lido com isso da seguinte forma. Eu penso que eu sou um defensor da tese do primário, da diferenciação funcional, mas eu não me sinto satisfeito, contente, né, pleno em constatar, como lo constato, que há o primado da diferenciação funcional na América Latina, senão que é necessário também ter critérios em termos de uma sociologia histórica que nos permitam estabelecer quando a diferenciação funcional se queda colapsada. Quando podemos dizer que quais são os requisitos, né, que indicariam um colapso, uma catástrofe evolutiva, como diria Luhmann, da diferenciação funcional. Há uma discussão recente muito interessante sobre o processo de refeudalização da sociedade.
né? Eu creio que se pode aí discutir critérios, como, por exemplo, né, em momento que se constituir um sistema global de estratificação que consiga suplantar as codificações funcionais, aí sim se poderia falar de um colapso da diferenciação funcional, né? Eu não sei se eu he compreendido bem a tua provocação, eu creio que sim, e tem a ver com isso, né? Como a diferenciação funcional não é o fim da história, claro, né? Não pode ser, né? Então, eu não creio que seja meu ponto de chegada, né? Meu ponto de partida, né? Essa tese do primário. Eu não sei se eu estou satisfeito por poder contestar naturalmente minha resposta. Está cerrado, Gonzalo. Ah, sí, no, es que no quiero abusar del tiempo. Siempre espero la señal del profesor Arthur. No, espere la del profesor Roberto. A la casa de él, bueno, de nosotros, pero no espere por mí. No, es que yo creo que la clave está aquí en esta, estaba buscando otra parte que había subrayado en este texto, donde se habla de una visión no ontológica de América Latina. Cómo esa visión no ontológica de América Latina, por ejemplo, nos permitiría salir de estos callejones sin salida que nos llevó la teoría de la modernización, por ejemplo, o esta idea, ya que citamos a Parsons y trabajamos con la recepción que se hizo de esa sociología en los años 50, 60, siempre vista desde el déficit, ¿cierto? Desde carencias de racionalización. Entonces lo que hay que hacer es transitar hacia allá. Está la clásica obra de Gino Germani y de teóricos de esos años. Bueno, ¿cómo está esta idea de la visión no ontológica? ¿Cómo se podría explicar eso? Yo creo que lo que llamamos de la visión ontológica de América Latina es justamente esa definición de la región como una totalidad marcada pelo déficit de diferenciação funcional, ou então por qualquer outra característica que seja identificada como uma característica da América Latina como região. Quando Marcelo Neves, por exemplo, descreve a exclusão cumulativa é uma característica da América Latina, também da África. Eu chamo isso de uma visão ontológica, porque esses processos também ocorrem na Europa, com imigrantes, acontecem nos Estados Unidos, naturalmente, com negros, né? Então, uma visão não ontológica da América Latina implica, ponto 1, né? Não associar ontologicamente problemas sociais como corrupção sistêmica e exclusão com uma região específica do globo, como é o caso da América Latina. São problemas que existem, podem existir em maior gravidade, em maior intensidade em nosso continente, mas não são características de nosso continente, são características da sociedade global. Segundo, não se pode reduzir o continente e a diversidade de experiências da região da América Latina com a sociedade global a esse tipo de problema, como corrupção sistêmica e exclusão. Há soluções na América Latina, há processos evolutivos que transcendem, que vão além do fenômeno de corrupção sistêmica e da exclusão. Há processos de desenvolvimento de estado de bem-estar na América Latina, há processos de desenvolvimento de economias industriais, que, pelo menos historicamente, não podemos identificar em Argentina, Brasil, México. Há processos políticos constitucionais inovadores na América Latina, né? Então, a América Latina não é o resultado do que falta em comparação com a Europa ou com os Estados Unidos, né? É o resultado de processos de difusão global de problemas e soluções e também processos internos evolutivos de problemas e soluções,
né? Eu creio que não é falar uma concepção da América Latina como região da sociedade global que tenha naturalmente algo em comum, senão não se pode falar de uma região. E naturalmente a colonização e os resultados da colonização são responsáveis por isso, né? E a situação atual dos países também são todos países periféricos economicamente, ainda que se possa diferenciar entre periferias ou semi-periferias, talvez, né? É uma região, pero não apenas uma região definida pela condição periférica, com um problema que sejam exclusivamente de uma condição periférica. São regiões com problemas que são globais, pero eventualmente com mais presença e intensidade em nossa região. Não há como falar que a corrupção, né, me irrita profundamente como pessoa, como latino-americano, como brasileiro, ter que explicar para a pessoa que existe corrupção nos Estados Unidos, né, corrupção do sistema financeiro, corrupção, às vezes é inacreditável que você pode falar de corrupção como um traço latino-americano. Sí, gracias Roberto. ¿Alguien más? Bueno, una provocación entonces. Yo hace años yo pregunto al profesor Roberto sobre este punto, ¿no? La cuestión de la diferenciación funcional y cómo eso funcionaría para pensar las cosas. Y me parece que siempre se pone eso. La distinción está que la diferenciación funcional en Europa es una cosa, la diferenciación funcional en América Latina es distinta, hay otro tipo. Pero yo, hablando con el profesor Roberto, le digo, mira, yo no he leído en alemán, pero a mí me parece que Luhmann deja muy claro que la diferenciación funcional es un presupuesto, así como es la autopoiesis. O hay o no hay. Si no hay diferenciación funcional, lo que estamos diciendo es que en esta región no hay la diferenciación entre política, economía y derecho. Mira, en 2022 hay regiones en el mundo hoy que no tienen esta diferenciación. No se consigue hacer la diferenciación entre economía, política, derecho. Es un dueño de la ciudad, es un dueño de la región, del sitio, y él domina la política. Bueno, nosotros hemos visto hace poco regiones en que se puede cambiar mujeres por camelos, por animales, ese tipo de cosas. Asistimos regiones que no aceptan que la mujer tenga derecho a la educación, y por ahí se va. Entonces, mira, mi provocación, y ahora el profesor Roberto me aclara con más tranquilidad, porque yo leía y dije, mira, ¿por qué quien lee en alemán no piensa igual o no tiene la misma conclusión? La respuesta, por ejemplo, hablando con Marcelo Neves, él me decía, mira, la distinción está en que si usted piensa en nivel de sociedad mundial, sí, estás correcto, y Luhmann comparte contigo que sí, la diferenciación funcional es así, o hay o no hay. Pero si piensas en nivel de las regiones, ya no puede mantener la misma lógica. Me parece que ahí está lo que el profesor Roberto me lleva a reflexionar con sus textos y lo que ha dicho hoy. Mira, ¿será que podemos decir que en Alemania, en Estados Unidos, no hay corrupción, no hay juegos económicos, no hay juegos políticos? O que acabamos de ver en la elección de Estados Unidos, acusaciones de influencia de la Internet, así como hubo en Brasil. No se trata de querer decir que, mira, claro, la América Latina está en las mismas condiciones económicas, políticas, igual. La respuesta de Aldo Mascarenhas es esta. No, es que hay distintos niveles de diferenciación funcional. Muy bien, es una forma de sacar una respuesta a eso.
eu não sei, comparto mais com o professor Roberto quando eu disse que, mira, eu não sei se pode ir por este caminho, né? Ou se não. Se sacamos a ideia de que a diferenciação funcional está aí, que significa? Significa que mesmo uma pessoa sem plata, uma pessoa que vive na calle, ela sabe suas condições, ela sabe que se quem lo vai ajudar é a igreja, se é uma questão de religião, de política, ela, bueno, a mim me parece que ela sabe sim que está excluída. Não há dúvida comunicativa, por isso pongo, como Lincoln ha dicho sempre, eu vou buscar o conceito de comunicação. Elas sabem suas condições, não há dúvida. Elas não têm dúvida de que são excluídas e de que isso passa. Mas eu recordo também um texto de Luhmann que diz que, mira, não há uma identidade natural que hace a diferenciação funcional. Que ela promove uma comunicação e vai dizer, mira, isso diferencia direito de política, assim, 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 é o observador. Então, isso é muito importante. E aí, professor Roberto, me vem eu lhe pediria para, não sei, ajudar-me a explorar um pouco mais quando has dito que os três pontos que crees haver união ou similitude entre Quijano, a ideia de decolonialidade, e a teoria da sociedade. Por exemplo, em tua leitura, a ideia de diferenciação que se põe entre os decoloniais e a perspectiva de diferenciação de Luhmann, crees que este pressuposto ontológico se pode igual? O mesmo haria para os outros três pontos. Principalmente porque has dito que, Leite Gonçalves aceita esta diferenciação e isto me surpreendeu bastante. Eu sei que Léo Peixoto sim, mas sabes mais ou menos o que quero dizer. Então, se pode me ajudar a entender melhor estes três pontos da decolonialidade e teoria de sistemas. E bueno, se compartes comigo dessa ideia, né, que, pelo menos, em princípio, a diferenciação funcional é como que a autopoese. É o que permite que a comunicação ocorra. Se não há, não há. Não há como diferenciar. Se nós não sabemos a diferença entre economia, direito e política e é tudo igual, comunicativamente, muito bem. Mas me parece que não, que sim, os latinos sabem. Uma pessoa excluída sabe suas condições e sabe isso. Talvez os investigadores deste ponto de inclusão e exclusão tenham o desejo que esta exclusão não existira, mas nós assim, ela existe e estamos acá a investigar ela e por assim vai. Bueno, deixo contigo agora, creio que já te provoquei o suficiente. Bem, Arthur, eu sou de pleno acordo contigo sobre a sua leitura da diferenciação funcional e a relação dela com o caráter autopoético dos sistemas sociais, funcionais, no caso, né? Como diz Luhmann, não há como um sistema ser meio autopoético, assim como não tem como uma mulher estar meio grávida, meio embaraçada. Ou você está ou você não está. Né? Ou está grávida ou embaraçada, ou não há como, não há meio termo, é binário mesmo. É autopoético, um sistema ou ele é autopoético ou ele não existe. Né? Mas como então analisar o fato de que em algumas regiões do mundo o direito é mais influenciado pela economia do que em outras? Isso não tem a ver com a autopoese do direito. Nesse ponto, eu acho que aqui, todo aquele esforço de Teubner e do próprio Marcelo, Teubner de diferenciar o ciclo da autopoese, eles foram por um caminho desnecessário. Luhmann, nos sistemas sociais, no capítulo sobre estrutura e tempo, estabelece de modo muito claro uma diferença entre autopoese e autoorganização. Autopoese é o caráter recursivo de uma forma de comunicação.
no caso da autopoese de um sistema social, né? Porque é um conceito que, óbvio, não vem da análise de sistemas sociais, vem do Maturana, nós sabemos. Como o Luhmann o adapta, ele não designa as estruturas do sistema. A autopoese é um conceito que se refere ao nível operativo. A autopoese é quando um sistema consegue produzir suas operações a partir de suas próprias operações. O nível em que esse processo de produção de suas operações, a partir de suas próprias operações, o nível de autonomia estrutural desse processo é o que o Luhmann vai chamar de auto-organização. A autopoese se refere ao nível das operações. A auto-organização se refere ao nível das estruturas. Um sistema pode ser autopoético e ter menor ou maior autonomia estrutural. Entende? O que significa isso? Ele pode ter maior liberdade para produzir internamente as suas estruturas em relação às irritações do ambiente, ou menor. Por exemplo, quando numa crise econômica, o sistema econômico aumenta, né, abruptamente e absurdamente o nível de irritação sobre a política. Né? Na crise econômica isso é típico. Então, há uma tendência de que as estruturas do sistema político tenham menor autonomia num processo de escassez econômica, mas elas ainda assim são estruturas usadas num processo de produção autopoética de decisões políticas. É a história das decisões políticas do sistema político que vai encadear-se processualmente nas decisões políticas. Portanto, só para reforçar o seu argumento, né, eu me apoio para fazer o mesmo argumento do seu nessa diferença entre autopoese e auto-organização. Porque quando se quer analisar fenômenos de colonização, é necessário diferenciar processos de colonização de um sistema pelo outro com processos de desdiferenciação. A economia e a política só se desdiferenciam enquanto sistemas ou quando decisões coletivas são produzidas diretamente pelo dinheiro, ou então quando você consegue se apropriar de bens escassos por decisões políticas. Né? O fato de decisões políticas serem compradas, eventualmente, ou até mesmo estruturalmente, não é indicador de que a política se desdiferenciou em relação à economia. É indicador de um processo de colonização econômica da política, né? Que se refere ao nível das estruturas. Mas um processo de desdiferenciação, ou seja, de colapso da autopoese, ele se refere ao nível das operações. E em relação a diálogo com as teorias pós-coloniais, o Guilherme Leite Gonçalves ele concorda que há afinidades epistemológicas e ontológicas entre a teoria dos sistemas e a teoria decolonial. Né? Ele concorda com essas três afinidades. A primeira é que são teorias que veem o social são teorias da diferença, né? Não são teorias da identidade, são teorias que entendem que a realidade, não só a social, mas a psicológica, a realidade como um todo, é resultado de um processo fractal, né? Diria Luhmann, de diferenciações, né? E, portanto, há nesse ponto um acordo. Aí começam os desacordos. Para os decoloniais, toda diferença é sempre de natureza política. Toda diferença é sempre uma relação de poder. Né? E a segunda é a ideia de que não existe distinção ontológica entre o objeto e sujeito, entre observador e realidade observada, só que em Luhmann isso não tem necessariamente uma implicação política, nos decoloniais tem sempre uma implicação política, ou seja, o objeto, o sujeito está sempre engajado com um lado político da história, enquanto para Luhmann o engajamento, e aí a terceira, né, semelhança. Todo conhecimento é conhecimento engajado. A questão é a diferença em relação ao tipo de engajamento. Né? Toda a autodescrição do direito, ela está envolvida com a produção do direito. Ela é influenciada pela produção do direito. E ela pode influenciar a produção do direito. Toda a teoria do direito pode fazer isso. Assim como a teoria política. Né? Assim como a teoria do ensino. Em Luhmann, o engajamento do conhecimento em relação ao social, ele não é um engajamento necessariamente de natureza política. Ele pode ser político, mas ele pode não ser.
Aí é a diferença o Guilherme faz um diálogo entre a teoria pós-colonial e escolhe a teoria pós-colonial como sendo melhor. E eu faço o contrário, eu escolho a teoria dos sistemas. Portanto, para o Guilherme Leite, a teoria da diferenciação funcional nada mais é do que uma ideologia colonial, né? O que existe é uma sociedade colonial, capitalista, como Wallenstein, Quijano e Mignolo descrevem. Então, ele faz o diálogo, segue um caminho e eu sigo no outro caminho, o oposto. Perfeito. Algo mais? Bom, professor, então, muitíssimo obrigado. Agradeço mais uma vez a colaboração, a presença e o apoio em estar aqui junto com a gente, ajudando a pensar sistemicamente a América Latina. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos. Um prazer enorme. Obrigado pela atenção aí, gente. Obrigado, professor Roberto. Muito bom. Tchau. Um abraço. Gracias, profesor. Obrigado. Graças.